da vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus tem uma mensagem para o teu coração. O Dr. Fernando vai estar pregando nesse momento, conforme Deus já tem colocado no seu coração. Para quem não conhece, o Dr. Fernando é nosso delegado aqui, né, da Polícia Civil, um servo de Deus, um homem que tem feito a diferença nessa cidade. Saúde a igreja na paz do Senhor. Glórias a Deus, né? É o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que cuida da sua igreja. E você sabe por que você está aqui nessa noite? Porque Jesus te ama. Aleluia. Vamos ler as nossas Bíblias lá no livro de 1 Reis, no capítulo de número 17. Aleluia. 1 Reis, capítulo de número 17, versículo 1. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Grande Deus e eterno Pai, aqui está a tua noiva, aqui está a tua igreja, Pai. Tu conheces o coração de cada um, tu conheces a realidade de cada vida, Pai. Tu conheces a necessidade do teu povo. Então, por misericórdia de nós, Pai, usa a minha vida nesta hora, fala com a tua gente, fala com a tua noiva, edifica, Senhor. Edifica para ti uma igreja sadia, edifica para ti uma igreja que faz diferença nesse local, Pai. E que o teu Espírito possa ser real nesse local como já tem sido, e que tu tenhas liberdade de agir, Pai, de libertar, de operar como sempre tens feito. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar o seu assento. E recentemente, nos últimos dias, eu tenho refletido e pensado, né, no cenário mundial atual, nos dias que nós vivemos, né? E os irmãos devem ter percebido que os dias estão diferentes. E as coisas têm mudado, né? Ainda recentemente eu vi uma notícia de que todos os estados americanos, eles aprovaram, unânimes, o casamento homossexual, né? A união de pessoas do mesmo sexo. Isso foi notícia na mídia, nos telejornais, e é uma notícia assim, um tanto quanto nova, e de maneira assim, que representa uma mudança, uma ruptura de um pensamento. Porque nós conhecemos os Estados Unidos como sendo a nação evangélica, mais evangélica do mundo, né? Eles são protestantes, conhecidos como uma nação protestante. E o que é interessante dentro desse aspecto é que até 10 anos atrás, os Estados Unidos tinham uma posição diferente a respeito do casamento homossexual. E 10 anos atrás, nenhum daqueles estados americanos aprovavam o casamento de pessoas do mesmo sexo. E hoje, em 2015, todos esses estados americanos já aprovaram. Eu acho que 10 anos é pouco tempo. É pouco tempo para uma mudança assim, tão radical. Foi rápido, né? Para uma nação evangélica, que se diz protestante, e aceitar por unanimidade. E aí, eu me lembro de ter visto uma outra notícia, uma outra informação, de que no meio das comemorações e das manifestações que aconteceram naquele país, nesse sentido, havia um cartaz que dizia assim: abaixo a Bíblia da ignorância e do preconceito, né? Então, o que isso revela a nós? Isso revela, para mim pelo menos, que essa não é uma questão de casamento homossexual ou casamento heterossexual.
Essa é uma questão de ruptura dos valores cristãos. É uma questão social que anda com a intenção de romper com os valores bíblicos cristãos. O casamento homossexual é apenas uma faísca, uma fagulha do problema. Mas a palavra de Deus diz que é necessário que venha apostasia. E nós estamos vivendo dias de apostasia. E não é só nos Estados Unidos. Se nós olharmos para o nosso cenário nacional e no mundo todo, nós vamos verificar que nós estamos caminhando rumo à apostasia. E pensando nisso e verificando esse fato, me veio à mente essa tarde uma figura que viveu em dias de apostasia, uma figura que viveu em dias análogos aos nossos dias, e que foi uma figura levantada por Deus e que fez diferença nos seus dias. E que, analisando a vida dessa figura, a gente pode retirar verdades e valores e aplicarmos nas nossas vidas para enfrentar estes dias atuais, que são dias de apostasia. Eu estou me referindo ao profeta Elias. E nós lemos aqui, no capítulo de número 17 de 1 Reis, eu vou ler novamente, que disse assim a palavra do Senhor: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade. A Bíblia não diz muita coisa a respeito do profeta Elias. A Bíblia diz que ele era o tisbita, e esse era um local que ele era um local de pouca expressão, era um local assim, meio que irrelevante para os seus dias, mas ele era natural daquele local. E é interessante a gente mencionar a situação que estava acontecendo nesses dias de Elias. O rei de Israel era uma pessoa chamada Acabe. E a Bíblia diz que esse rei irritou muito ao Senhor. E foi pior do que todos os outros antecessores dele. E Acabe se casou com Jezabel. E Jezabel trouxe para o reino, com a permissão do Acabe, o culto a Baal. O culto a um Deus diferente do Deus que separou aquele povo para ser dele. Trouxe a adoração a Baal. E a Bíblia diz que o próprio Acabe também se curvou diante de Baal e mandou levantar altares para adoração a Baal, e levou o povo a se confundir, e levou o povo a pecar, e levou o povo a infringir lá um dos maiores mandamentos: não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. E esse povo estava nessa situação, e esse rei estava levando o povo de Israel para essa realidade de pecado, para essa realidade de apostasia. E muitos estavam andando naquela direção, e muitos já haviam se corrompido, e a corrupção era generalizada. E o povo acreditava que Baal era responsável pelos ciclos da natureza, e que se chovia é porque o Deus Baal mandava chuva, e que se fazia sol é porque o Deus Baal mandava o sol. E diante dessa situação apóstata, e diante desse absurdo de um povo que foi separado por Deus, escolhido por Deus para ser povo dele, estava adorando a Baal, com a situação do povo. E aqui, nesse capítulo 17, nesse versículo 1, a gente vê uma atitude do profeta Elias, que resume muito da sua vida. A Bíblia diz que ele foi ter com o rei, profeta enviado de Deus. Ele foi falar com o rei Acabe. E a Bíblia diz assim, que ele disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou. É interessante a gente notar que ele estava diante da face de Deus.
Ele não vai diante do profeta movido por uma vontade íntima, movido pelo coração dele, mas ele vai falar com o rei, porque ele era um homem que andava diante de Deus. Era um homem que tinha intimidade com Deus. Era um homem que era direcionado por Deus. E a gente já começa a perceber que se a gente quer fazer diferença nos nossos dias, que são dias de apostasia, assim como eram os dias em que vivia o profeta Elias, nós temos que ser homens e mulheres e igreja que tem intimidade com Deus, que vive diante da face de Deus. Elias fez diferença na sua época. Elias fez a diferença nos seus dias. Mas a Bíblia nos mostra que ele fez diferença porque ele era um homem que andava diante da face do Senhor. Então, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E aí ele fala para o rei, não vai chover. Enquanto eu não disser que chove, não chove. Mais ou menos isso, né? Segundo a minha palavra, não vai haver orvalho e nem chuva. E é interessante a gente notar que esse versículo é muito usado pelaquela linha teológica triunfalista, pelaquela linha teológica da confissão positiva, né? Que é calcada na sua palavra, na sua afirmação, que eu afirmo, né? Eles falam assim, tá vendo? O profeta Elias, ele disse aqui, segundo a minha palavra não vai chover. Aí eles usam essa passagem assim para induzir o povo a começar a declarar. Não, segundo a minha palavra vai acontecer isso ou aquilo. Né? Eles são triunfalistas. É a teologia da confissão positiva. Mas se a gente se aprofundar um pouco mais no Evangelho, a gente vai perceber que essa não é a verdadeira conotação do texto. Porque se nós pegarmos lá no Evangelho, segundo escreveu Tiago, no livro de Tiago, no capítulo de número 5, Tiago, capítulo de número 5, versículo 17. A Bíblia diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Qual que é a segunda verdade que a gente percebe da vida de Elias? Elias, além de ser um homem que tinha intimidade com Deus, que andava diante da face do Senhor, era um homem que tinha vida de oração. Elias tinha vida de oração, e Tiago nos diz que ele orou e pediu que não chovesse. Então ele foi falar com o rei, movido pelo Espírito Santo de Deus. Não era a sua palavra, mas era a palavra de Deus, através da boca de um homem que tinha intimidade com Deus, e que estava obedecendo ordens de um Deus Todo-Poderoso. Um homem obediente. E muito pelo contrário do que a teologia da confissão positiva quer dizer, a gente vai ver que Elias não tinha nenhum poder sobre a natureza, Elias não tinha nenhum poder sobre a chuva ou sobre o sol, até porque no capítulo de número 18, no versículo 1, diz assim: e sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então nós percebemos 3 verdades espirituais a respeito da vida de Elias, e que nós podemos canalizá-las para as nossas vidas. Primeiro, era um homem que tinha intimidade com Deus. Segundo, era um homem de oração. Era um homem que orava ao Senhor. Era um homem que antes de qualquer atitude, antes de fazer qualquer coisa, de qualquer movimento, ele consultava a Deus. E terceiro, era um homem que andava na obediência.
era um homem que obedecia às diretrizes dadas pelo Senhor. O Senhor disse, o Senhor autorizou, e ele foi lá e disse que não ia chover. E depois o Senhor resolveu mandar chuva, e ele, na obediência, foi e disse que choveria, né? Então, a gente pode trazer para nós essas características. Nós precisamos ter essa vida de oração. Nós precisamos ter uma vida de comunhão com Deus. Nós precisamos ser obedientes ao Senhor, se nós quisermos sobreviver e fazer diferença nesses dias, que são dias de apostasia. E tanto que Elias era obediente ao Senhor, que a palavra diz que depois que ele falou, não vai chover, enquanto eu não disser que vai chover, não vai chover. Aí a Bíblia diz assim, depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E aí o Senhor mandou ele se esconder. Vai se esconder. Vai para o riacho de Querite, né? Então ele foi lá, entregou a palavra do Senhor, disse, não vai chover. Enquanto eu não disser, não vai chover, né? E agora que a chuva ia cessar, né? O que Elias podia pensar? Não, agora que eu vou aparecer, né? Agora que eu entreguei a palavra, agora que não vai chover, agora que o meu nome, vai bombar, eu sou o cara. Aí Deus fala para ele assim, não, vai e se esconde, vai para o riacho de Querite. E aí a gente começa a perceber uma similaridade na vida do profeta Elias com a vida de quem? João Batista. João Batista, que disse, é necessário que ele cresça e eu diminua. E ele foi e se escondeu no riacho de Querite, demonstrando humildade, demonstrando obediência e demonstrando dependência. E era necessário que ele se escondesse, e era necessário que ele sumisse. Por quê? Porque com isso, ele estava mostrando para aquele povo que Baal não tinha poder sobre a chuva, que Baal não tinha poder nenhum sobre os ciclos da natureza, que Baal não tinha poder nenhum sobre o sol, mas que era Deus que estava dizendo que não ia chover, e não choveu por 3 anos e meio, e ele tem todo o poder, ele tem o domínio sobre todas as coisas. E não é Elias que tinha o domínio, e não era Acabe que tinha o domínio, e não era Jezabel que tinha o domínio, e não era Baal que tinha o domínio, é o Senhor Deus que tinha e tem domínio sobre todas as coisas, né? Mas Elias era um homem que fazia a diferença. Elias era um homem que obedecia a Deus, e a obediência é um fator na vida de Elias que leva a outra característica na vida desse profeta, que é a dependência. Pela obediência, ele foi viver no ribeiro de Querite. E no ribeiro de Querite, a Bíblia diz que como que ele era sustentado? Eram os corvos que levavam carne e pão para o profeta Elias. E ele bebia da água daquele riacho, né? Que ali tinha uma fonte de água, um pouco de água, ele bebia daquela água, e os corvos enviados pelo Senhor levavam o alimento por aquele profeta. E aquele profeta estava vivendo na dependência de Deus, em dias de apostasia, fazendo a diferença para aquele povo, vivendo na dependência de Deus. Será que nós estamos vivendo na dependência de Deus? Será que nós estamos vivendo na confiança do Senhor, dependendo dEle para todas as coisas, ou será que nós dependemos das nossas forças? Será que nós estamos confiando no nosso raciocínio? A Bíblia diz assim que enganoso é o nosso coração. E a Bíblia diz mais, né? Maldito é o homem que confia no homem. E aí
Às vezes a gente pensa assim, eu não posso confiar no meu irmão aqui, né? Meu irmão que está do meu lado, eu não posso confiar naquele sujeito, né? Que é meu amigo e tal, é maldito o homem que confia no homem. Mas a Bíblia quer dizer mais que isso. A Bíblia quer dizer assim para mim, o seguinte, Fernando, não confia muito no Fernando, não. Maldito é o homem que confia no homem. Às vezes a gente se engrandece um pouco. E Elias está mostrando a nós a necessidade da humildade, da obediência e da dependência de Deus. E para depender de Deus, é necessário que nós desconfiemos das nossas capacidades. É necessário que nós não venhamos a confiar nas nossas forças, na nossa inteligência, no nosso intelecto, na nossa vida econômica, financeira, mas é necessário que nós venhamos a confiar no Senhor, confiar no braço de Deus, porque nós somos o povo que crê que o Senhor tem o poder sobre todas as coisas. Nós somos o povo que crê que o Senhor conduz as nossas vidas, que o Senhor conduz a tua igreja, e a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, porque o Senhor é o Deus da igreja, Ele sustenta a sua igreja, e tal como o profeta Elias, a gente tem que aprender a depender do Senhor. Eu dependo dEle, vivendo um dia após o outro. O quê? De intimidade com Ele, de vida de oração, de obediência, e dependendo dEle. Afinal de contas, somos ovelhas do teu pasto. Que ovelha que não depende do seu pastor é ovelha rebelde. Precisamos aprender a depender do Senhor. E Elias nos mostra essa vida de dependência. E a palavra ainda diz mais, porque Elias ficou um tempo no riacho de Querite. Aí o que começou a acontecer? As águas começaram a secar. Afinal de contas, não havia chuva sobre a terra. E então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. E novamente, na obediência, na humildade, ele sai daquele local e vai para Serepta de Sidom para ser sustentado por aquela viúva. E eu não vou me alugar nesse particular, porque a igreja conhece a história. Ali naquele local, ele é sustentado por uma viúva que não tinha o que comer, que estava passando necessidade. Ali naquele local, o filho dessa viúva adoece, vem a falecer. Ele faz uma oração, o Senhor ressuscita o filho daquela mulher, e o Senhor vai conduzindo a vida do profeta do Senhor. E esse homem vai vivendo debaixo da autoridade de Deus, e todo esse tempo humilde, separado e escondido. O que a gente aprende com isso também? O Elias tinha uma vida de isolamento, tinha uma vida de separação. Não só nessa fase da vida dele, em que ele estava escondido por ordem de Deus, mas antes também. Ele não era um homem que vivia no meio do povo. Ele era um homem que provavelmente veio da escola dos profetas, e a escola dos profetas era um tanto quanto diferente, e ele era um homem diferente. Ele era um homem assim, rústico. Ele era um homem simples, diferenciado e separado. O que a gente aprende com isso? Que a gente precisa ser um povo separado, um povo diferente, um povo separado por Deus e para Deus, um povo que você olha e não, esse povo é diferente, esse sujeito é diferente, como diziam do profeta Elias, como diziam de João Batista, e eles viviam dias de apostasia. E nós vivemos dias de apostasia. E em dias de apostasia, a igreja do Senhor tem que ser diferente. Tem que ser uma igreja que tem o cheiro de Jesus. Tem que ser uma igreja que as pessoas olham para nós lá fora e enxergam o Filho do Rei. Não que enxergam qualquer um outro, parecido com qualquer um outro do mundo, mas diferente, diferenciado. É necessário que haja essa diferença.
É necessário que sejamos de fato separados. E qual que é a maior característica do cristão? Foi falado aqui. Até agora, a maior característica do cristão é o amor. Porque tudo que nós vemos na vida de Cristo, do começo ao fim, é uma prova de amor. E se nós quisermos ser como Cristo, nós temos que ter o que dentro de nós? Amor. Amor pelo próximo, amor por aquele que não é tão próximo. E não esse egoísmo que impera na sociedade nos nossos dias, que cada um quer saber de si mesmo, e cada um quer viver em torno do seu próprio umbigo. Mas uma vida de amor. O que é amor? É doação. É o que esses jovens fizeram, que saíram daqui, suas férias, e eles doaram tempo da vida deles, para fazer algo de diferente. Por quê? Por amor. Tem que ser por amor. Pastor Adão disse, compaixão. Uma vez, nós estávamos, pastor, ali na praça, era uma solenidade que ia ter naquele local, e eu reparei numa atitude do Senhor, e não comentei, mas me chamou a atenção, uma atitude do nosso pastor. Eu vi que havia um homem, era um homem que, bêbado, tonto, com jeito de andarilho, estava urinado, e ele vinha caminhando assim, com a barguilha aberta. E o pastor nem viu que eu percebi. Mas o nosso pastor foi ali, abraçou aquele homem, e falou para aquele homem fechar a barguilha. Um homem esquecido pela sociedade, um homem assim, à beira de tudo, à margem de tudo. E ele se preocupou com a dignidade daquele que, para os olhos de muitos, é mais um pobre coitado. O que é isso? Se não é amor? É amor, compaixão. Não tem que ter raiva no coração, ira, Às vezes, eu vou caminhando pela rua, e eu vejo assim, às vezes a pessoa que eu não conheço, vai atravessar a rua, numa rodovia movimentada, eu começo a pedir por aquela pessoa, Senhor, protege, Senhor, não deixa, Senhor, guarda. Essa é uma igreja que faz diferença, essa é uma igreja que carrega Cristo, essa é uma igreja que nas suas atitudes demonstra a vida de Cristo. Não é uma igreja vazia, não é uma igreja mundana, não é uma igreja que está cantando louvores e adorando a Baal, mas é uma igreja que vive um cristianismo vivo, e o cristianismo vivo é um cristianismo do amor. Amor. Então, é uma igreja que vive na dependência de Deus. Elias vivia na dependência de Deus. E Elias era um homem que, de tanto viver em intimidade com Deus, em obediência, a Bíblia vai nos mostrar que ele não conheceu a morte. Ele foi retirado por Deus. Ele não viu, ele passou prova, porque ele era um homem aprovado por Deus. Mas, para ser tudo aquilo, ele passou por algumas provas. Eu não tenho tempo aqui agora, mas a Bíblia nos diz que ele passou momentos de depressão, ele passou momentos que Jezabel ameaçou de morte, e eu tenho para mim que Elias é um homem que entrou em depressão. Ele entrou em depressão. Depressão é uma doença. A depressão é uma doença séria, é uma doença que assola, e eu acho um tanto quanto irresponsável dizer a prima facie que a depressão por si só é possessão demoníaca. É uma doença. O profeta Elias, um homem escolhido por Deus, um homem separado por Deus, ou um profeta de Deus, depois de ter enfrentado aquela batalha no Monte Carmelo, entrou no processo de depressão. Entrou, escondido numa caverna. A Bíblia diz que ele pediu a morte, ele pediu para morrer, mas ele era escolhido por Deus. Ele era escolhido por Deus. Então Deus foi lá, levantou Elias, alimentou Elias, deu de comer para Elias. A Bíblia conta que um anjo do Senhor foi ali, e ele foi sendo fortificado. E aí depois daquilo, ele ainda ungiu um novo rei para Israel.
Depois daquilo, ele ungiu Eliseu no seu lugar. Então ele ainda tinha o quê? Ministério. Ele tinha ministério. Mas ele pediu para o Senhor para morrer. Tira a minha vida. Já deu. Mas o Senhor disse, não. Você ainda precisa ungir um rei para Israel. Você ainda precisa ungir Eliseu no seu lugar. E a gente começa a perceber nas entrelinhas da palavra do Senhor que não é quem tem promessa de Deus que não morre. Como canta no hino aí, né? Que quem tem promessa de Deus não morre. A Bíblia mostra lá no livro de Hebreus, se não me engano, capítulo 11 e o capítulo 10, muitos que morreram antes de ver a promessa. Muitos dos heróis da fé que morreram antes de ver a promessa. A promessa de Deus morre sim. Mas quem tem ministério de Deus não morre. Elias tinha ministério nas suas mãos. Elias tinha que ungir um rei. Elias tinha que ungir Eliseu no seu lugar. Havia um ministério, uma tarefa, um trabalho. E você tem trabalho de Deus nas suas mãos. Você tem uma tarefa. Você tem um ministério. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Não é à toa que nós estamos sentados aqui nesses bancos. Não é à toa que nós estamos neste domingo, neste local, reunidos, cultuando ao Senhor para simplesmente voltar para as nossas casas e dizer, hoje foi uma benção, hoje eu fui abençoado. Não, nós estamos nesse local, nós estamos respirando, nós estamos sustentados por Deus, e se vivemos na dependência dEle, é porque temos um ministério de Deus para nós. Qual é o ministério que Deus tem para a sua vida? Qual é a tarefa, o dever que Deus quer e que Deus espera de você? A Bíblia diz para nós termos cuidado e não enterrarmos os nossos talentos. E eu tenho convicção, certeza, que cada um de vocês aqui tem dom, tem talento, tem ministério. Muitas vezes não sabemos. Muitas vezes procuramos, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu te faça? O que o Senhor espera de mim? Mas Ele revela. Ele não deixa sem resposta. Ele revela aos nossos corações, Ele mostra. Eu não sei que tipo de ansiedade você está vivendo. Eu não sei qual que é a sua preocupação. Eu sei que você precisa descobrir qual é o ministério que você tem em suas mãos. Porque essa é a razão de você estar respirando nesse local. Nós queremos orar por você. Nós vamos fazer uma oração e para Deus direcionar o seu coração, para Deus mostrar, revelar para a sua igreja qual é o ministério de cada um. Você tem interesse de conhecer? Você tem essa necessidade de saber? Eu quero saber o que eu tenho que fazer. Né? Muitos jovens aí em fase de faculdade, vestibular, né? E fica naquela dúvida, não, eu não sei se eu vou para cá, eu não sei se eu vou para ali. Deus tem coisa para você, jovem. Deus tem coisa para você, esposa, marido. Às vezes a pessoa já está mais de idade, mas está viva, e se está viva, Deus tem ministério. Deus tem tarefa para você, e você não está nesse local em vão. Você está nesse local porque Deus queria falar com você. Porque Deus te trouxe nesse local. Porque Jesus te ama. Eu não sei se temos vivido na dependência de Deus. Mas se nós não temos vivido na dependência de Deus, se nós temos confiado em nós mesmos, nas nossas forças, no dinheiro, ou seja lá o que for, hoje é dia de abandonar toda a prepotência. Hoje é dia de abandonar toda a arrogância. Hoje é dia de abandonar toda a soberba. Porque Deus resiste o soberbo. E hoje é dia de tomar aquela decisão. Eu vou viver na dependência de Deus. Eu quero depender do Altíssimo. Eu quero que as mãos do Altíssimo guiem a minha vida. Então, se você quer viver na dependência de Deus, se colocar na dependência, nós vamos orar por você. Nós vamos orar pela sua vida. E muitas vezes você tem vivido e está resistindo à vontade do Senhor. A Bíblia diz que Elias foi obediente. João Batista foi obediente. E muitas vezes Deus está mostrando um caminho.
Deus está mostrando uma direção e nós resistimos pela nossa vontade. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de começar a obedecer. Hoje é dia de começar a se submeter, né? Não é como uns dizem por aí, né? Um cantor gospel aí que eu vi pela mídia dizendo: não, eu sou melhor que os outros, eu estou acima. Não, é pela humildade, é pela submissão. Hoje é dia de nós nos submetermos à vontade de Deus. Se a palavra te tocou, se você quer uma oração, se você quer saber qual é o teu ministério, não sou eu que vou dizer, mas é Deus que vai guiar a tua vida. É Ele que vai revelar ao teu coração. Nós vamos orar. Vem aqui à frente, se assim for o teu querer, se assim Deus tocar no teu coração, nós vamos orar pela tua vida. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu não sei se tem alguém aqui que está ouvindo essa palavra, que está assistindo esse culto e não teve a oportunidade de dizer publicamente: Senhor, eu te quero na minha vida, eu te aceito como meu Salvador. Se tem alguém aqui nesta noite que deseja lá do fundo do seu coração, não por constrangimento, não por coação, mas porque a palavra falou contigo e porque Deus te quer. Se você quer entregar a tua vida para Jesus, nesta hora, Ele fará um novo caminho para você. Ele escreverá uma nova história para a sua vida. Levanta a tua mão. Se você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, dê um passo aqui à frente. Ali, dê um passo aqui à frente, nós vamos orar para você. Amém? Grande Deus e Pai, aqui está a tua igreja, a tua palavra foi pregada. Te pedimos, Senhor, entra em ação nessa hora, Pai. Vem trazer a esses corações entendimento, revelação, Pai, sobre qual é a tua vontade, sobre a vida de cada um, Pai. Vem mover aqueles que não conseguem se colocar em obediência, aqueles que não conseguem se colocar na dependência, que tu possas neste momento libertar, arrebentar correntes, quebrar cadeias e colocar no coração dessa pessoa a tua direção, o teu poder, o dominar do teu Espírito Santo, Pai, que tu possas quebrar todas as barreiras, que tu possas destruir neste momento todo impedimento, Pai, que caia por terra todo o espírito maligno, toda obra do mal, que sai, Senhor, e que tu possas operar grandes maravilhas, Pai, que tu possas fazer dessa igreja uma igreja que faz diferença, que tu possas fazer dessa igreja uma igreja, Pai, que faz diferença no meio de dias de apostasia, uma igreja obediente, uma igreja dependente de Ti, uma igreja que de fato, Pai, exala o cheiro do Teu Filho Jesus. É o que nós oramos e Te agradecemos. Diga para a pessoa que está ao seu lado: aleluia, Deus falou no meu coração, Deus falou comigo, aleluia, eu vou obedecer, não importa a luta, a dificuldade, estou passando por crise, mas eu e você podemos fazer a diferença nessa crise. Aleluia! Eu e você temos o que pode fazer a diferença. Dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua Ele. Pra quê? Pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais.
como os serafins que cobrem o rosto ante a ti. Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim. Que mais? E que diminua ele. Pra quê? Pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Só teus olhos. Só teus olhos me veem. De que maneira? Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aplauda o Senhor. Amém. Não importa a crise, meu irmão. Eu e você podemos fazer a diferença na crise. E você que está passando por crise, Deus falou o teu coração. Deus pode mudar a tua história na crise. E eu falo do Beto, né? Foi um domingo que tu chegasse aqui, numa crise terrível. Estava até chapado, né, Beto? Ou não? Bem chapado ele chegou aqui. Faz assim, Beto. Esse Beto aí, bem chapado. Mas Deus mudou a crise e a vida dele aqui. Brincadeira, né, galera? E hoje é dirigente de congregação. Só Deus. Eu não sei como você entrou aqui, mas Deus pode mudar a tua história, a tua vida, o teu destino e a tua eternidade. Pastor Adão, só Deus sabe como eu estou. Eu queria isso para mim. Eu queria ter uma vida nova. Eu não sei a direção que eu devo tomar. Eu quero dizer para ti que Jesus disse assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu e você somos como um trem. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Jesus e aceitamos, nós passamos a deslizar nos trilhos da sua vontade. Ninguém mais nos detém. Agora, se eu não aceitar Jesus, é como se eu fosse um trem fora do trilho. Anda até um pouco, mas vai enferrujar, vai se acabar. Sabe qual é o lugar mais rico da face da terra? Cemitério. Tinha muitas pessoas que era para impactar a sua geração, mas estavam fora do trilho, se acabaram. O presbítero Fernando fez um convite e eu quero reforçar. Tem alguém nessa noite que não entregou a sua vida para Jesus ainda, mas hoje quer fazer isso? Pastor Adão, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Eu preciso, eu tenho que sair dessa crise. Só Jesus para tirar você dessa crise. Se tiver alguém, levante a mão. Eu quero orar por você. Todos aqui já entregaram a sua vida para Jesus? Se tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, é Jesus que vai tirar você dessa crise. E Deus vai colocar um ponto final no teu fracasso, nas decepções, nas angústias. Vai transformar o fracasso em sucesso, a tristeza em alegria e as derrotas em vitória. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus publicamente? Se tiver alguém, faça um aceno com a mão. Não tem ninguém? Todos já fizeram isso? Amém. Então eu quero chamar Eikon. Eikon, é isso? Que nome difícil, né? É mais fácil Zeca, Tonho, Adão, né? Tá. Eikon, Luan dos Santos, é isso? Eu queria que os pais do Eikon, Luan dos Santos chegassem até aqui. Nós queremos apresentá-lo agora. A família, mãe, avós, chegam até aqui. O Eikon é esse menino, amém? Nós não batizamos criança. Por que vocês não batizam criança, pastor Adão? Porque a Bíblia Sagrada diz em Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz assim, ó: ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então eu não posso batizar ele porque ele não crê. Eu não posso colocar uma religião de goela abaixo, porque senão ele vai dizer assim: nasci nessa, vou viver nessa e vou morrer nessa. Não, ele nunca escolheu. Então ele precisa ser apresentado como Jesus foi apresentado. E sabe com que idade mais ou menos Jesus foi batizado? Com uns 30 anos.
Entenderam? Então ele tem que ser apresentado, os pais vão ensinar a palavra para ele, para depois ele ser batizado. Sabe o que é batismo? Sepultamento. Aí ele conhece a palavra, ele pede o batismo, aí ele vai ser sepultado nas águas. E a Bíblia diz em Coríntios, como Jesus ressuscitou ao terceiro dia das águas, ele também vai ressuscitar com um novo corpo, com a nova vida em Cristo Jesus. Amém? E a minha pergunta é para os pais. Vocês prometem que vão ensinar a palavra para esse menino? Sabe o que a Bíblia diz? Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, não no que ele quer andar. Hoje a maioria dos pais ensina o caminho que ele quer andar. Eu quero, senão eu vou acabar com ele. Não faz isso, meu irmão. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. E no Salmo 127 diz que os filhos são herança de Deus. Os filhos são como flecha na mão do valente. E bem-aventurado aqueles que enchem a sua aljava, não vão temer quando enfrentar o seu inimigo. Ele é uma flecha? Não. Ele é uma varinha. Ele vai se formar uma flecha. A gente pega uma vara lá no mato para fazer uma flecha. A varinha vem pronta. Agora a gente tem que endireitar, fazer a ponta e também o leme. Porque um dia nós vamos usar para soltar. Quando nós soltarmos, nós só vamos acertar o alvo se nós preparamos a flecha. Agora, se nós não preparamos direito, o inimigo vai pegar e vai levantar contra nós. Então, ele é uma varinha e os pais vão colocar a ponta e o leme, conforme a palavra de Deus, ensinando no caminho que ele deve andar, para depois dele ser grande, ele não vai se desviar e ele vai trazer alegria para vocês. É uma herança de Deus, vai ser fonte de sustentação para vocês, mas ensina ele no caminho que ele deve andar. Amém? Só que tem outra coisa. Vocês têm que ensinar ele no caminho que ele deve andar, mas vocês têm que estar nesse caminho também. Tem pais que vai, não. Vocês têm que trazer ele para a igreja. É vocês que têm que orar e ensinar a palavra para ele. E vai ter um momento que ele não vai só ler a palavra aqui, ele vai ler na vida de vocês. Ele vai aprender com vocês aqui e vai aprender com a atitude de vocês. Estão prontos para isso? Amém. Esse é o Eikon, meus irmãos. Olha aqui, ó. Nós vamos apresentar ele. Ele não sabe o que está acontecendo, mas nós vamos apresentar ele como Jesus foi apresentado. Os pais vão ensinar a palavra para ele. E se eu estiver aqui ainda, ele vai dizer para os pais, eu quero ser batizado. Aí ele vai ser ensinado, vai ser discipulado e depois ele vai descer as águas. Amém? Senhor meu Deus, aqui está o Eikon. Quem será esse menino, Senhor? Para que as sagradas escrituras se cumpram na vida do Eikon, nós estamos apresentando ele nesse santuário a Ti, agora em nome de Teu Filho Jesus. Toma ele em Tuas mãos, Senhor. Nem sempre os seus pais vão estar com ele, mas que Tu possa dirigi-lo, orientá-lo. Revela a Tua palavra para esse menino, Senhor. Que os seus pais possam ensinar, e ele venha te conhecer, ele venha ter intimidade contigo, que ele venha ser um homem como Elias foi, Senhor, para impactar a sua geração, Senhor, e no meio da crise ele venha se levantar, aleluia, com a bandeira ensanguentada do Calvário, trazendo uma mensagem transformadora, libertadora. Por isso eu apresento ele a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Amém? Aqui está o certificado, tá bom? E aqui está a Bíblia Sagrada, que nós queremos dar o melhor presente e o maior presente para ele. Vocês ensinam ele, que ele possa ter a palavra de Deus como instrumento de maior importância para a vida dele. Ensina, entendeu? Amém? Vamos bater uma foto, né? Deixa eu só arrumar o cabelo. Amém. Deus te abençoe, meus parabéns, obreiros. Cumprimento.
Quero chamar os dizimistas nesse momento: Valtair e Sandra Monteiro, Rodrigo e Vanessa Viana, Maiara Miglioli, Alan Hinkel, Lauri Marques, esposa, José Adilson de Oliveira, Vânia Coelho, Edith Ribeiro. Departamento de Missão, Nilson e Mona Lisa, Marcos Weber, Alan Hinkel e Maxwell dos Santos. Essas pessoas que foram chamadas aqui, vem aqui que nós queremos orar. Também o aniversariante da semana chega até aqui. Nós queremos que a irmã Neia, onde está a irmã Neia? A Neia está aí? A Neia... Vorley também, meu Deus. Oh, bênção. Todo mundo vai pagar pizza para nós. Aonde está a irmã Neia? A Neia é a esposa do nosso vice-presidente. Ela fez aniversário, nós queremos passar essa lembrança para ela. Já foi feita surpresa, tudo para ela, né? Foi muito bom. E nós queremos pedir para o evangelista Tenor passar para ela, em nome da igreja. Dê uma salva de palmas para ela, meus parabéns, né? Que as bênçãos de Deus possam ser derramadas sobre a tua vida. Continue sendo essa bênção, amém? Glória a Deus. A igreja estenda as mãos para cá. Senhor meu Deus, aqui está os dizimistas que eu apresento, Senhor, o nome de cada um nesse santuário. Apresento eles diante deste altar e apresento a tua palavra com todas as promessas que tu tens para aqueles que são dizimistas. Abre janela no céu, derrama a benção tal que advenha a maior abastança, que o devorador da semente deles venha a ser neutralizado, que eles venham, Senhor, ter o seu celeiro cheio, o lagar, Senhor, transbordante de mosto, Pai, para que as nações possam chamar eles de bem-aventurado. Transforma eles em uma terra deleitosa conforme a tua palavra. Eu abençoo a tua vida com a gordura da terra, com o orvalho da noite, com as fontes inferiores e superiores, em nome de Jesus, amém. Aqui também estão os aniversariantes da semana. Eles, como filhos, Senhor, eles têm direito de pedir um presente como aleluia, para ti como pai. Por isso dê de presente para eles aquilo que eles almejam, Pai. Que está Neia, tua filha, Senhor, e os teus filhos, Senhor, que mais um ano de vida tu tens dado para eles. E a tua palavra diz que se nós concordar aqui na terra, 2 ou 3, Senhor, a respeito de qualquer coisa, será concordado no céu. E nós concordamos que tu dê de presente de aniversário para esse aniversariante aquilo que eles têm pedido e apresentado para ti. E além disso, dê saúde, dê entendimento, dê sabedoria, dê discernimento. Ó Pai, nós abençoamos a todos em nome de Jesus. Amém. Parabéns Pra você. essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Parabéns. Essa data querida, Muitas felicidades com Jesus. essa vida. Viva os aniversariantes em nome de Jesus. Vocês já viram que os aniversariantes parecem que têm medo? Era para eles ficar aqui e já corre. Para quem nós estamos cantando aqui, por favor, né? Os aniversariantes têm que ficar aqui até no último. Amém, né, meu querido? Amém. Que Deus abençoe vocês. Tá bem? Agora tá amém. Amém. Tá doido para cair? E quando a gente tá aniversário é ruim mesmo, né? Quando eu estou de aniversário, que a igreja canta, a gente não sabe se bate palma, né? Ou se ri, a gente fica com cara de meio de bobo, assim, né? É assim, não sabe o que fazer, mas é normal, né, Gabriel? Mas é de Deus, meu amado. Que vocês possam ter uma semana abençoada por Deus. Que tudo que vocês precisam, o Senhor venha conceder nessa semana. Deus vai dar bom encontro para vocês. Peça o melhor, porque você tem um Deus que domina o ouro e a prata, tem o coração do rei, do príncipe, de qualquer autoridade na sua mão. Não existe nada que ele não faça por nós. E João capítulo 15, versículo 17 diz assim: se vós estiveres em mim e a minha palavra estiveres em vós, pedi tudo o que quereis e vos será feito, meu irmão. Creia. Senhor meu Deus, abençoa o teu povo. Que essa semana possa, Senhor, ser uma semana onde eles venham se surpreender
com a bênção, com a vitória, com experiências profundas contigo. Dê bom encontro para os teus filhos, aqueles que irão comprar, aqueles que irão vender, aqueles que precisam pagar, aqueles que precisam receber. Pai, abre as portas, abençoa os teus filhos, enche-os do teu Espírito, conduza eles pelo um caminho mais excelente. Guarda essa esposa, guarda esse esposo, guarda os nossos filhos, guarda a nossa casa, para que 1000 venha cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não venhamos ser atingidos. Abençoa cada habitante dessa cidade, Senhor, cada morador, cada família, cada casal, cada filho, cada pai, cada mãe. Abençoa cada empresário, cada comerciante. Abençoa o nosso prefeito, os vereadores, Pai. Abençoa todas as nossas autoridades, Senhor. Aleluia, os policiais, Senhor. Aleluia. Corpo de bombeiro, Pai, todas essas pessoas, Senhor, que fazem parte dessa nossa sociedade. Situporanga do nosso Senhor Jesus Cristo, guarda, livra de todo mal, Senhor, que cada habitante dessa cidade possa te conhecer e que tu possa impactar a nossa vida e essa cidade possa ser conhecida em todo o Brasil. Aleluia. Situporanga do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo a cada um em nome de Jesus. Amém. Vai em paz. Que Deus abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Estamos despedidos. Vai em paz. Não saia sem abraçar umas 10 pessoas. Ali na saída, os jovens estão com o tique, com o almoço de aipim com galinha. É isso? Aipim com galinha, amém? Adquira ali. Vão ajudar os nossos jovens. Nós vamos ter tempo de estar conversando bastante nesse dia. Vá em paz. Tenha uma semana abençoada. Que as bênçãos de Deus possam te perseguir. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Aceita, Senhor, a oferta de amor dos meus lábios. Cheiro suave do meu louvor alcance o meu coração. Da mais alta montanha ao mais fundo oceano, o universo revela sua majestade. Alta montanha, ao mais fundo oceano,